Olá a todos! Nesta aula vamos abordar o processo de soldagem a arco submerso e uma comparação geral entre os diferentes processos de soldagem apresentados. No processo a arco submerso, o arco voltaico ocorre sob uma camada de material granular denominada fluxo. O fluxo é composto por uma mistura de óxidos e outros minerais, e sua função é estabilizar o arco, fornecer elementos de liga para o metal de solda, proteger o arco e o metal aquecido da contaminação da atmosfera e formar a escória. O equipamento é formado pela tocha, alimentador de arame, alimentador de fluxo, manipulador robótico e fonte de energia. Agora vamos soldar uma chapa relativamente espessa sem preparação de chanfro. O fluxo é alimentado por gravidade e colocado sobre a região da solda, protegendo-a da contaminação da atmosfera. Este fluxo pode ser reaproveitado. O metal fundido e solidificado forma o cordão de solda, enquanto a parte fundida do fluxo forma a escória. A escória, sobrenada à poça de fusão, solidifica à medida que o arco se afasta e forma uma camada protetora que evita a contaminação do cordão e reduz a velocidade de resfriamento. No final, removemos a escória com um martelo. Nesta figura vemos a escória e a solda resultante. Dentre as vantagens do processo, podemos destacar: como não há arco visível, não há necessidade de uso de dispositivos de proteção contra a radiação emitida pelo arco. Eletrodos de diâmetro entre 2,4 mm e 6 mm permitem a soldagem com elevada corrente. Espessura de 3 mm até 15 mm de chapa sem preparação de junta, elevada taxa de deposição devido à alta corrente, pouca perda térmica e poucos respingos. Portanto, é um processo de elevada produtividade. Porém, também temos algumas limitações. Por exemplo, posição de soldagem é limitada à posição plana e horizontal pelas seguintes razões. O fluxo é constituído por um material granular que se move para fora da junta e o volume da poça de fusão é grande e o metal líquido tende a escorrer para fora da junta. O material é suscetível ao crescimento de grão na zona termicamente afetada devido à elevada energia de soldagem utilizada. Agora vamos comparar os diferentes processos apresentados sob vários aspectos. O nome de cada processo está ao lado da sua respectiva fonte de energia. Com relação ao item investimento, o processo com eletrodos revestidos é o que requer um menor investimento inicial, seguido do processo TIG, MIG-MAG e, por fim, o arco submerso. O eletrodo revestido não requer gás de proteção nem fluxo, e por isso é o que possui um menor investimento. O MIG-MAG requer uma bobina de alimentação além do gás. O processo a arco submerso requer fluxo, um manipulador robótico e uma bobina de alimentação. Com relação à produção em quilos por hora de metal depositado, o processo a arco submerso é o mais produtivo, principalmente em função do elevado nível de corrente que permite elevada velocidade de alimentação e por ser um processo automático. O MIG-MAG vem em segundo por ser semi-automático e permitir elevada velocidade de alimentação.
O eletrodo revestido está em terceiro e o TIG em quarto. Como o eletrodo revestido possui um eletrodo consumível, sua taxa de deposição é maior que a do TIG. Em termos de qualidade, o TIG é o que apresenta menor incidência de defeitos. Isso se dá em virtude da fonte de calor estar separada do metal de adição, o que não ocorre nos demais processos, nos quais deve-se respeitar uma relação entre a velocidade de alimentação e a potência do arco. Em segundo lugar, temos o arco submerso, que não apresenta respingos. Depois, o processo MIG-MAG e o processo com eletrodos revestidos. Ambos apresentam respingos, mas o eletrodo revestido é o mais propenso à absorção de hidrogênio, que leva à formação de trincas. Agora vamos analisar a versatilidade. O processo com eletrodos revestidos é o mais versátil, pois não precisa de gás de proteção e é facilmente utilizado na soldagem em campo. O TIG vem em segundo lugar, pois precisa de gás. O MIG-MAG, além de gás, requer uma bobina de alimentação. Estes três processos permitem a soldagem em todas as posições. O arco submerso está em último lugar, pois é difícil de se realizar uma soldagem em campo e permite a soldagem apenas na posição plana e horizontal. Para o fator de trabalho, o arco submerso corresponde ao primeiro lugar por se tratar de um processo automático. Temos um operador de soldagem, não um soldador, que regula o sistema, mas não precisa ficar próximo da fonte de calor como nos demais processos. Em segundo lugar, vem o MIG-MAG, por ser um processo semi-automático. Depois vem o TIG e o eletrodo revestido, que normalmente são manuais. O soldador não consegue soldar durante todo o tempo, precisa de pausas para descanso. Em todos os casos, a fonte não consegue operar 100% em arco aberto. Logo, o fator de trabalho do processo dependerá do soldador. Com relação ao domínio, o arco submerso é o mais fácil de se dominar, por ser automático e não requerer muita habilidade por parte do operador, que em poucas horas pode ser treinado. O MIG-MAG vem em segundo lugar por ser semi-automático, ou seja, o arame é alimentado automaticamente. Depois temos o eletrodo revestido e o TIG, nos quais é necessário muito tempo de treinamento. Em relação ao aproveitamento de consumíveis, o arco submerso vem em primeiro lugar por reaproveitar o fluxo e possuir baixa incidência de respingos. O MIG-MAG em segundo, pois o gás não é aproveitado e exibe respingos. O TIG em terceiro, embora não tenha respingos, a vareta não é utilizada até o final e o gás também não é reaproveitado. Por ser mais lento que o MIG-MAG, utiliza mais gás. Por fim, temos o eletrodo revestido, que exibe respingos e nem todo o comprimento de eletrodo é utilizado. Esta tabela resume as posições de cada processo em relação aos itens avaliados. Para selecionar o melhor processo, é necessário atribuir pesos e pontos para cada item. Se não considerarmos pesos e atribuirmos 4 pontos para o melhor processo de cada item, 3 pontos para o segundo, 2 para o terceiro e 1 para o quarto, temos arco submerso com 21 pontos, MIG-MAG com 19 pontos, eletrodo revestido 15 pontos e TIG 15 pontos.